Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos falando acerca dos dons espirituais e hoje eu quero vos falar acerca do dom de curar. Aliás, dos dons de curar. Veja bem, esse dom está no plural. Vamos à palavra de Deus. No livro de Marcos, capítulo 7, verso 32, está escrito assim: E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos no ouvido e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isto é, abra-te. E logo se abriu o seu ouvido, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, meu Deus, mais uma vez, entrando na Tua presença, Pai, para buscar, Senhor, a Tua glória, para buscar, Senhor, o Teu poder. Eu quero, Senhor, neste dia, ministrar acerca dos dons de curar. E eu venho lhe pedir, Senhor, uma unção, um revestimento do alto, pois só o Senhor pode capacitar-me para falar aquilo que o Senhor quer que eu venha falar, Pai. Eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero-vos hoje falar acerca dos dons de curar. A cura divina é um fato consumado, amados irmãos. Entretanto, antes de eu falar sobre os dons de curar, quero enfatizar que qualquer que seja o caminho para a cura, eles não se manifestarão, não irá se manifestar, não virá a cura completa enquanto houver qualquer resíduo no coração do aflito, no sentido de achar que a doença vem de Deus. Toda e qualquer doença ou enfermidade jamais foi e será oriundo do trono da graça de Deus. Porque se isso fosse verdade, então Deus seria incoerente. Então Ele não seria um Deus de amor. Já vimos que todos os dons pertencem ao Espírito Santo de Deus. Já falei sobre vários aspectos dos dons espiritual, cuja manifestação é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Amados e diletos irmãos, muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o fato de que o uso deste dom venha necessitar de fé, da fé de outra pessoa.
Aquelas pessoas que eu posso orar por você, eu posso determinar a sua cura, mas para que o dom de operação de cura divina venha se manifestar na tua vida, eu necessito que você também faça a sua parte. Como você pode fazer a sua parte? Você deve acreditar, você deve ter fé, porque sem fé você não vai receber nada. Então o intercessor, ele precisa que a pessoa que está recebendo a intercessão tenha fé. Então eu necessito da tua fé para que o milagre se realize na tua vida. Eu posso interceder, determinar a cura, mas se você não acreditar, não tiver fé, então você não vai receber nada de Deus. Amados irmãos, o dom, ele pertence a Deus, mas a fé, ele vem de você ouvir a palavra de Deus, de você dar crédito à palavra de Deus. Sendo um dom de Deus, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que realiza através do instrumento humano para a cura divina. Amados irmãos, muitas pessoas dizem que você não precisa ter fé, porque se é o Espírito Santo que está atuando, então você vai ser curado. Não, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, a manifestação de todos os dons espirituais, existe uma necessidade de que aquelas pessoas que estão buscando abundar neste dom espiritual, acredite e tenha fé. Sem a fé, nenhum dom do Espírito Santo poderá se manifestar na vida das pessoas. Amados irmãos, sabemos que nós somos seres humanos sujeitos a muita fraqueza, e o Espírito Santo, ele precisa nos fortalecer, ele atua sobre a nossa fé para nos fortalecer. Ele manifesta a glória de Deus em nossa vida. Ele vai usar esta fé, esta pequena fé que você tem, para fazer uma grande obra na tua vida. Você precisa estar preparado, através, amados irmãos, da leitura da palavra de Deus. Você precisa estar revestido do conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo só usa a munição que você tem. Você pode ter muita fé, mas se você não conhece seu direito mediante a palavra de Deus, também esta muita fé, ele não vai operar grande milagre na tua vida, porque a palavra, o Espírito Santo só atua mediante a palavra de Deus, em concordância com a palavra de Deus. Um exemplo da utilização do dom de cura, amados irmãos, foi feito pelo Senhor Jesus nesta passagem que eu li no livro de Marcos. Jesus foi o causo do homem surdo, do homem gago. Ele não tinha a mínima condição de ouvir a palavra do reino de Deus. E consequentemente, aquele homem não tinha fé para ser curado. Ele não tinha a fé atuando dentro do seu coração. Veja bem, quando as pessoas trouxeram para Jesus aquele homem e pediram que Jesus colocasse a mão sobre ele, Jesus não colocou a mão sobre ele. Jesus tirou para fora. Trouxeram o surdo para Jesus, que tinha dificuldade, e rogando-lhe que pusesse a mão sobre ele, mas Jesus não pôs a mão sobre esse surdo.
Pois Jesus, quando olhou para ele, viu que ele não tinha fé suficiente. Primeiro, porque ele era surdo, ele nunca ouviu a pregação da palavra. Segundo, porque ele não tinha a capacidade de ouvir, ele não tinha essa capacidade de compreender. Então Jesus tira ele para fora, tirando-o à parte, separou do meio da multidão. E aí Jesus usa gesto. Jesus coloca o dedo dentro da boca deste homem, meteu-lhe o dedo nos ouvidos. O Senhor Jesus colocou o dedo do ouvido, usou gesto, amados irmãos. Usou gesto. Cuspiu. O Senhor Jesus cuspiu. O Senhor Jesus tocou-lhe na língua. O Senhor Jesus mostrou para ele que, por meio de gesto, fazendo gesto para ele, que ele ia operar um milagre na vida deste homem. Então, o Senhor Jesus levanta os seus olhos ao céu. O que me surpreende aqui, amados irmãos, é que Jesus dá um suspiro. Ele suspira. É o suspiro da alma do Senhor Jesus. Ele dá um suspiro, é algo surpreendente, amados irmãos. Aquele surdo, aquele mudo, estava observando o Senhor Jesus. Jesus dá um grande suspiro. Ele puxa o ar, solta o ar. E aí ele pronuncia uma palavra, efata. Isto é, abra-te. Aquele homem surdo e mudo que observava o Senhor Jesus, ele viu algo extraordinário na face do Mestre. E naquele instante a fé fluiu no coração deste homem. E a cura foi instantânea. Ele começa a falar e a ouvir. Veja bem, amados irmãos. O Senhor Jesus, ele usou, na verdade, foi a psicologia aqui para atuar, para transformar aquele coração endurecido, aquele ouvido tampado, aquela surdez que era causa de um espírito maligno. Um espírito maligno tampava o ouvido daquele homem. Mas naquele instante, o espírito teve que bater em retirada e o homem passou a ouvir e a falar. Um dos exemplos, amados irmãos, utilizado pelo Senhor Jesus foi o gesto. Você pode pregar silenciosamente, o seu gesto fala mais do que 1000 palavras. A sua atitude, amado irmão. Não adianta você passar 2, 3 horas derramando suor, lágrima muitas vezes, pregando palavras eloquentes. Multidões passam muitas vezes em volta de você e não te ouvem falar. Mas as pessoas que te observam, amados irmãos, eles vão analisar a tua vida. Ele vai olhar a tua vida. Como é a tua atitude com sua família? Como é a tua atitude dentro do teu lar, do teu trabalho, no convívio com a sociedade? Esta atitude sua, amados irmãos, fala mais do que 1000 palavras. Um gesto seu, ele pode destruir toda a tua pregação. Um gesto seu pode colocar por terra toda a sua ministração da palavra de Deus. Nós, amados irmãos, precisamos compreender isso. Que não é necessário, também não é obrigatório a manifestação do dom da cura, muitas vezes, para que o enfermo fique curado. Por quê?
Se ele é um autêntico cristão, basta apenas reivindicar o seu direito através da fé no Senhor Jesus Cristo. Sendo ele convertido, a cura divina é um direito adquirido através do Calvário. Não é uma questão de favor ou misericórdia de Deus, não, amados irmãos. Mas é uma obrigação da parte dele, com todo aquele cuja vida está alicerçada no nome do seu santo Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Porque sobre ele, o Senhor nosso Deus colocou toda a nossa iniquidade, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. A Bíblia diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. Então não há muitas vezes necessidade que o dom de curar se manifeste no meio do povo de Deus. Basta o cristão convertido reivindicar a cura, ordenar que o mal bata em retirada. Quando Deus realiza em algum movimento cura e libertação, é para convencer o homem do seu pecado, da sua necessidade de vir render-se na presença de Deus. Precisamos compreender isso, amados irmãos. Precisamos entender isso. Certamente que Deus, Ele já levou, através do seu Filho amado, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós a reputamos por aflito e ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está no passado, já aconteceu. Isaías 53, versículo 4 e 5. Observe bem a maneira como este verbo foi empregado. Fomos sarados. Está no passado. Ou seja, as doenças e as enfermidades que temos hoje são uma mentira do diabo. Porque pelo Senhor Jesus nós já fomos sarados. Agora o sintoma ele pode se manifestar. O sintoma pode se manifestar. E aí quando você assume esta enfermidade, eu tenho visto muitas pessoas falando: a minha diabetes está muito alto. Ele já assumiu, ele se apropriou desta diabetes. E quando ele se apropriou, não adianta eu orar por esta pessoa, porque ele se apropriou, ele assumiu o que é dele. Então ele não colocou sobre, ele não admitiu que a sua doença fosse levada pelo Senhor Jesus. As pessoas dizem: o meu colesterol está muito alto, a minha diabetes. Está vendo como que as pessoas se apossam das doenças? A própria pessoa confessa, a Bíblia diz: com tua boca você confessará. É a tua boca que te faz com que você se aposse daquilo que você muitas vezes quer se livrar, mas você assume que é seu. Mas nós já fomos sarados, amados irmãos. Nós fomos curados pelo Senhor Jesus. Alguém pode dizer: se eu sinto as dores, ou o próprio exame lá constatou, o próprio exame constatou que eu estou com problema
o exame de urina, de sangue, de fezes, tudo dão positivo. Sim, amados irmãos. Porém, da mesma forma, como o Senhor Jesus disse a Satanás, nós temos que dizer à doença, ao câncer, à paralisia ou a qualquer outra enfermidade, está escrito: pela pisadura do meu Senhor Jesus, eu já fui sarado, já fui curado. Portanto, saia imediatamente do meu ser, do meu corpo, sai da minha mente, sai do meu coração. Eu não te aceito, eu te ordeno, bata em retirada. Fala diretamente para Satanás, pega toda a sua imundícia, pega toda a sua enfermidade e bata em retirada. Eu te ordeno, em o nome do Senhor Jesus. Eu sou faço parte do corpo de Cristo. Eu fui enxertado em Cristo. Eu sou propriedade peculiar de Cristo. O meu corpo é membro do corpo de Cristo. Então eu não te aceito nenhum mal atuando dentro do meu organismo. Você, minha irmã, que está querendo engravidar, e o médico diz que você não tem possibilidade de engravidar, não aceita esse diagnóstico do médico. Manda que o mal que está atuando dentro do teu ventre, impedindo você de gerar um filho, saia do teu ventre. Manda que este mal saia do teu ventre. E daqui a 3 meses, você me manda um áudio gravado, dizendo: presbítero Gregório, eu ordenei que o mal saísse do meu ventre, estou com 3 meses de gestação. Eu estou falando isso porque eu acredito no poder da palavra. E eu acredito que uma criança com 3 meses dificilmente pode haver aquele aborto espontâneo. Então eu estou te dando 3 meses para você me mandar o áudio de volta, para que você tome posse, da sua cura, da cura do seu útero, da cura do seu interior, do seu organismo. Você precisa acreditar nisso, minha irmã. Você, meu irmão, que o médico diz que você não pode produzir filho, que os seus espermatozoides não tem condição de produzir filho. Não acredita nisso. Determina que o mal que está atuando dentro do teu organismo saia. E você será pai, meu irmão. Você será mãe, minha irmã. É isto que você precisa acreditar. Se você ficar se apossando daquilo que o inimigo diz, você nunca vai receber a cura. Por isso, amados irmãos, precisamos acreditar. Creia, amados irmãos. Creia, então, e haja conforme a sua fé. Como se nada estivesse atuando no seu corpo. A partir deste exato momento, a raiz da enfermidade ou da doença que está te levando à morte, que está matando os seus organismos, a sua célula, os seus sintomas vão desaparecer. A partir de agora, você será uma nova criatura, totalmente transformada, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra. O Senhor vela pela sua palavra. A sua palavra não volta para Ele vazio. E se Ele está me mandando falar com você dessa maneira, é porque você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa se apossar da palavra de Deus. Eu não falo nada por mim, eu uso a palavra de Deus. E a palavra de Deus está me dando o direito de chamar a tua atenção.
E eu estava dando um estudo sobre os dons de curar, mas eu tive que parar de dar esse estudo para falar com uma mulher que quer ficar grávida, que tem necessidade de ficar grávida, e que o médico diz para ela que só ficará grávida se for por meio de inseminação. Não acredita nisso, minha irmã. Coloca a tua mão sobre o teu ventre. Coloca a mão sobre o teu ventre e manda que o mal que está atuando no teu ventre saia agora. E você, daqui a 3 meses, você me mandará um áudio testificando que você está gestante. Ou eu não sou profeta aqui na terra, ou eu não sou servo de Deus aqui na terra. Este é um pedacinho do maná dos céus. Outro dia talvez eu venha ministrar sobre os dons de curar, porque são diversos os dons de curar. Este é um pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus.